O peso da mágoa versus a leveza do perdão. É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. E para tanto, vamos ler o nosso texto base, que é apenas um versículo, está lá em Mateus 6, versículo 12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui nesse trecho extraído da oração do Pai Nosso, da ação que Jesus nos deixa de modelo para nos inspirar de como falar com o nosso Pai, como falar com o nosso Deus, ele nos adverte que nós devemos pedir a Deus para nos perdoar da mesma forma com que nós temos perdoado os nossos próximos. Uma vez eu cheguei num consultório médico e lá tinha um quadro com a frase que dizia assim: Deus, me trata amanhã da mesma forma que eu tratei hoje as pessoas ao meu redor. Então, a mesma forma que nós queremos que Deus nos perdoe, nós devemos liberar perdão. E quantas vezes nós falhamos, nós erramos diante do Senhor? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós fracassamos? Quantas vezes nós nos sentimos mal por não ter feito aquilo que era o que Deus queria que nós fizéssemos? A palavra diz que todos pecaram, exceção de Jesus, todos pecaram. A palavra nos diz isso. Então todos pecamos. Claro que nós devemos lutar para evitar o pecado o máximo possível. Mas a verdade é que um dia ou outro você pecou e você possivelmente voltará a pecar enquanto estiver neste mundo. Porque embora nós entendamos que o nosso espírito se converte a Deus quando nós aceitamos a Cristo, a nossa alma ainda está em processo de transformação. E o nosso corpo só será restaurado quando tivermos um corpo glorificado na glória eterna. Então nós estamos em processo. Dentro desse processo nós vamos voltar a errar, embora não seja o que a gente busca. Mas o detalhe é o seguinte: se nós queremos que Deus nos perdoe quando nós viermos a falhar, nós também devemos estar aptos a liberar perdão quando alguém errar conosco. Em certa ocasião, Pedro, sempre Pedro, procura Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, tá bom? E Jesus diz: Pedro, 70 vezes 7. Claro que Jesus não está dizendo aqui para perdoar 490 vezes. Mas Jesus está dizendo: Pedro, perdoe quantas vezes forem necessárias. Na sequência, Jesus nos ensina a história do credor incompassivo e diz: olha, o reino dos céus é como um senhor que estava tomando contas dos seus servos e chegou um que lhe devia uma grande quantidade de dinheiro e ele exigiu a dívida desse servo. E esse servo falou: não tenho como pagar. Então o senhor falou: olha, então vou lançar você, sua esposa e seus filhos na prisão até que você me pague. Gente, era uma dívida impagável. Traduzindo em valores atuais, é como se fosse cerca de 6 bilhões de reais. Então, era uma dívida totalmente impagável, né? Quantas pessoas você conhece que tem 6 bilhões de reais? Mas aquele servo, então, implora ao seu senhor e fala: por favor, me perdoe, eu não tenho como te pagar isso, por favor, né? Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Aquele senhor, então, tomado de compaixão, o perdoa. E a Bíblia diz que ele cancela a dívida. Ele não posterga, ele não adia, ele não parcela, mas ele cancela a dívida daquele servo. Porém, aquele servo saindo da presença do seu senhor, né? Ele sai da presença do Senhor e encontra um conservo, um colega dele, um parceiro dele, que tinha uma dívida para com ele infinitamente inferior, né? Que traduzindo para valores atuais, cerca de 5 mil reais. Então pensa, alguém que tinha uma dívida de bilhões de reais é perdoado. E outra pessoa que tinha para com ele uma dívida de cerca de 5 mil reais, ele pega então e exige, pega ele à força e fala: olha, você vai me pagar. E aquele homem diz: olha, eu não tenho como te pagar. Então ele manda lançar aquele homem na prisão. As pessoas ao redor que viram aquela situação toda, chegam então para o senhor que tinha perdoado a dívida originalmente e contam para ele aquela história. Ele pega então esse servo, né, incompassivo, ele pega então esse servo que não perdoou e lança ele então na cadeia até que ele pagasse a dívida, para ser torturado até que ele pagasse a dívida. E Jesus nos ensina: assim também acontecerá com você que não perdoar o seu próximo. O que Jesus está nos dizendo? Que a dívida que nós tínhamos era muito maior. A dívida que nós tínhamos era impagável, porque o nosso pecado nos colocava no lugar de tortura eterna,
de condenação eterna, que era o inferno. Mas Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer por nós, mesmo nós não merecendo o perdão dele. E ele nos diz: olha, eu perdoei uma dívida que não tinha preço, que era impossível você pagar. E mesmo assim, essa pessoa que está ao seu lado e comete um pequeno deslize, comete um pequeno erro, você diz que não tem como perdoar? Ontem eu estava assistindo um vídeo e vi um grande treinador, um treinador de futebol famoso, falando que não perdoa um jogador, que o colocou na justiça um dia, ele tomou um dinheiro e que ele falou: eu não perdoo nunca essa pessoa para mim é imperdoável. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está passando por uma situação em que você teve uma desavença com alguém, talvez você se chateou, talvez você se frustrou com alguém que era muito próximo a você, talvez você está muito machucado, talvez você está muito magoado, mas eu quero te falar que Deus está mandando te dizer, nesse dia, libera perdão, porque a mágoa, a ofensa, ela funciona dentro de nós como uma grande ferida, como um grande peso, como algo podre que só nos contamina. É como se você carregasse um saco de batatas nas costas. E esse saco, com o tempo, ele vai o quê? Apodrecendo. Essas batatas vão, com o tempo, apodrecendo. E quando esses vegetais vão apodrecendo, o que acontece? Eles começam a trazer mau odor, eles começam a atrair vermes, eles começam a atrair bichos, e vai o quê? Se degradando. E você vai o quê? Se contaminando, se sujando. Isso é a ofensa que você carrega. Isso é a mágoa que você carrega. É um peso a mais, é uma sujeira a mais que você não precisa estar carregando. Então, a mensagem de Deus para você hoje é: libere perdão. E eu quero te dizer mais algo. Talvez você está numa situação dentro do seu relacionamento conjugal, em que as coisas não estão boas e vocês vivem em pé de guerra, vocês vivem sempre em desunião, em desonra, em mágoa constante. E talvez você já se pegou dizendo: eu nunca mais perdoo fulano, eu nunca mais perdoo cicrano, eu não perdoo, ele não tem mais perdão. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos conta lá em 1 Pedro 3, versículo 7, diz o seguinte: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de modo que não sejam interrompidas as suas orações. Trocando em miúdos, o que a palavra nos diz? Que o cônjuge que interrompe a relação com o seu cônjuge, que não perdoa o seu cônjuge, que vive em desunião, que vive em desonra, você está bloqueando as suas orações. Então, você quer ouvir uma coisa dura do dia de hoje, mas que é verdade, está na palavra e a palavra não mente. Se você está brigado com seu cônjuge nesse exato momento, não adianta nem orar dele. Se você está brigado com o seu marido ou com a sua mulher nesse exato momento, não adianta você orar a Deus, a sua oração não vai subir, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender. É o que a palavra nos diz. É o que a palavra está nos dizendo. Se você tem uma dívida com alguém, dívida que eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo de uma dívida moral, de uma situação que você não resolveu, de uma ofensa, e sobretudo se é com seu cônjuge, com sua mãe, com seu pai, com alguém bem próximo de você, saiba que é impossível Deus te ouvir, é impossível você estar em harmonia com Deus. Se você não está em harmonia horizontal, você não terá harmonia vertical. Se você não tem harmonia com seus familiares, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos, você não terá harmonia com Deus. Isso é impossível. Então, cônjuge, então marido, então mulher, resolva a situação hoje. Não passa essa noite mais sem resolver isso. Saiba que foi o diabo que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos paz. E não paz como o mundo dá, mas paz como Deus nos dá. E ele quer que você tenha um casamento restaurado, uma vida restaurada. Mas não tem como você ter um casamento restaurado se você não passar pela restauração. Se o seu cônjuge não passar pela restauração, mas não espere que ele tome atitude, tome você atitude. Porque você está vendo essa palavra, Deus está falando com você. E você tem a oportunidade, a começar em mim, Deus. Muda situações, muda destinos, muda rotas. É isso que você tem que pedir a Deus no dia de hoje. E a palavra nos diz, faz mais um alerta lá em Mateus 5,
versículo 23 e 24, diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Muitas vezes nós achamos assim, foi ele que errou. Foi ele que errou e ele que precisa pedir perdão. Eu não vou correr atrás dele, não. Ele que vem até mim. Olha aqui o que Jesus nos ensina. Se você estiver apresentando sua oferta e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, Jesus não nos diz se você tem algo contra seu irmão. Jesus nos diz se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Abandone tudo, largue tudo e vá reconciliar. Sabe por quê, meu irmão? A harmonia, a comunhão do corpo e do servo de Deus com as pessoas ao seu redor é muito mais importante do que qualquer sacrifício, é muito mais importante do que qualquer oferta. Então você pode achar que está servindo a Deus, você pode achar que está cultuando a Deus, você pode achar que está servindo em algum ministério, você pode estar achando que está orando, você pode estar achando que está louvando, você pode estar achando que está jejuando, você pode estar achando que está lendo a Bíblia e que está tudo bem, está tudo joinha com você e Deus, mas não está. Você tem algo contra você. Se alguém tem algo contra você e você não tomou partido para resolver isso, você está em desarmonia com seu irmão e, por consequência, você está em desarmonia com Deus. Ainda que você acredite, e eu vou dizer, ainda que você tenha certeza de que você não errou, você tem que pedir perdão mesmo assim. Porque nós aprendemos com Jesus sermos humildes. E a palavra nos diz que bem-aventurados os mansos e humildes de coração. A Bíblia nos diz ainda, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Então, meu irmão, você vai ficar esperando aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que às vezes nem conhece a Cristo, tomar partido e resolver a situação, enquanto isso você fica sem conversar com ela? Tome providência no dia de hoje. Pais sem conversar com filhos, filhos sem conversar com pais, primos sem conversarem, tio com sobrinho, avô e neto. Isso vai ser quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus, porque toda desarmonia, toda desunião é coisa do inferno. E nós estamos declarando agora sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa bênçãos celestiais, harmonia, paz, amor, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fruto do Espírito Santo. É o que eu desejo, eu declaro sobre a sua vida, sua casa nesse dia. As portas do inferno não prevalecerão e a sua casa será uma casa de oração, sua casa será um lugar de adoração, será um lugar que as pessoas virão e falarão: eu quero ser como fulano, eu quero ter o casamento como de fulano, eu quero ter a mansidão como de fulano, eu quero ter a paciência como de fulano, porque se nós estamos em Cristo, nós estamos enxertados na videira verdadeira, e quem está enxertado em Cristo dá frutos bons, só pode jorrar água boa, de fonte boa, fonte amarga que gera água amarga, e você é um filho de Deus, você foi separado para ouvir essa palavra no dia de hoje, para tirar todo o laço, toda a artimanha do inferno que quer causar desunião, briga, contenda na sua casa, na sua família e ao seu redor, meu irmão. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu quero te dizer, essa é uma hora, esse é um dia em que Deus separou para você jogar fora toda mágoa, toda ofensa, toda tristeza, todo rancor. Talvez essa pessoa é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que te contamina, que você talvez não precise levar ela para o seu dia a dia novamente como já foi outrora. Mas você não pode ter uma situação não resolvida. Você não pode estar passando por uma situação em que a pessoa não conversa com você e você não toma partido. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida leveza, descanso, tranquilidade, harmonia e paz. Resolva o que você tem de resolver, para que as suas orações voltem a subir e você possa voltar a ter harmonia com o Pai. Lembre-se, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Que essa possa ser sua oração no dia de hoje, mas de uma forma plena, de uma forma verdadeira. Você possa resolver o que está pendente e possa então descansar a cabeça no travesseiro e falar: Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu já não devo mais ninguém. Obrigado, Deus, porque a situação que estava pendente foi resolvida. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu o fruto do Espírito Santo. E hoje eu tenho paz com o meu próximo. Eu também tenho paz com o Senhor. Obrigado, Deus, porque eu posso orar pedindo para que o Senhor me perdoe, assim como eu tenho liberado perdão. Porque hoje eu não tenho nada a dever para ninguém. Nem ninguém deve nada a mim. Por isso, Deus, me perdoe pelos meus erros
Me perdoe pelas minhas falhas, em nome de Jesus. Que essa seja a sua oração e que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.